Olá, hoje é terça-feira, 1º de setembro, o Panorama está começando e na edição de hoje você vai ver, no Giro de Notícias, Ministério da Educação vai oferecer 140 mil vagas remanescentes do ProUni e FIES. O Hospital César Leite em Manhuaçu segue com 100% das vagas de UTI ocupadas. Diocese de Caratinga publica decreto estabelecendo normas para a retomada das missas presenciais. Veja também, Minas Gerais mantém empregos mesmo durante a pandemia. No quadro Pense Direito de hoje, o advogado Lucas Cota de Ramos vai falar sobre o uso capião. E ainda, você vai saber sobre a importância da consciência e educação ambiental. Fique ligado, o Panorama está no ar. O Ministério da Educação vai abrir neste mês de setembro o processo seletivo para o preenchimento de 90 mil vagas remanescentes do programa Universidades para Todos, o ProUni, e 50 mil do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas no decorrer dos processos seletivos regulares dos programas. A disponibilidade dessas vagas ocorre por resistência dos candidatos pré-selecionados ou falta de documentação, por exemplo. O FIES, nós vamos abrir algumas vagas remanescentes agora em setembro. Em torno de 50 mil vagas. E o ProUni também 90 mil vagas. O diretor técnico do Hospital César Leite, Luiz Cláudio Mendes, prestou esclarecimentos e informações sobre o atual quadro da Covid-19 na unidade do hospital. Há alguns dias, as vagas de UTI estão se mantendo 100% ocupadas. Na oportunidade, ele reforçou a necessidade de que sejam mantidas as medidas de isolamento e cuidados para evitar a contaminação pela doença. Os 30 leitos pactuados estão todos os 30 ocupados e sem perspectiva a curto prazo de alta pela gravidade e a complexidade dos nossos pacientes lá internados. Estamos com o volume de pacientes internados em enfermaria acima de 50%. Lá, felizmente, nós temos uma grande rotatividade devido à eficiência que a equipe multidisciplinar lá tem desencadeado e, consequentemente, a gente roda mais leitos da enfermaria. Mas hoje passamos por momentos caóticos, o caos realmente se instalou, né? O que a gente previa, infelizmente, aconteceu. E a gente pede a todos o máximo cuidado. O fato de termos uma liberação das questões de fluxo social não quer dizer que todos tenhamos que ir para a rua. A doença está com uma característica, não só aqui na nossa região, mas no mundo, onde há uma grande circulação de jovens assintomáticos, dando uma falsa ideia de que está tudo bem, mas isso faz com que levem para suas casas e contaminem os idosos, onde a gente tem visto um grande número de internação de pacientes graves, principalmente em idades superiores a 70 anos. Ficaram estes protegidos, mas agora a gente vê que há um relaxamento social mais intenso e tem contaminado esses pacientes, e quando eles chegam para nós, infelizmente, numa fase mais tardia, o que é uma coisa extremamente preocupante, a gente tem observado. É importante que no início dos sintomas procurem assistência médica e iniciem um tratamento precoce para que a gente não tenha esses pacientes chegando para nós num estado crítico. A Diocese de Caratinga publicou um decreto estabelecendo normas para a retomada das celebrações presenciais nas paróquias. O processo gradual de retorno pode ser iniciado de acordo com as condições de preparo de cada paróquia, assim como as normas sanitárias e os decretos municipais. Nas recomendações consta que as missas poderão ser realizadas nas igrejas, com a presença dos fiéis, desde que haja o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscaras e álcool em gel, controle da entrada dos participantes e aferição da temperatura. A secretária de Saúde de Ubaporanga, Kênia Azevedo, é esposa do paciente Ricardo Medina Azevedo.
Ela esteve presente no momento da tão esperada alta do marido, que estava internado na ala Covid do Cazu. Kênia falou sobre o período de internação, deixando uma mensagem de agradecimento e esperança. Foi um susto muito grande, né, a gente ter passado por isso tudo. Tem 15 dias hoje, né, que ele está internado, graças a Deus hoje recebeu alta. E foi um momento, assim, de mais união também, né, com a família, muita oração. A gente, né, reuniu para rezar também, pedir a Deus que ele saísse dessa logo, que ele restabelecesse, né, a saúde dele 100%, que é o que a gente mais gostaria que acontecesse. Desde o início, né, a gente foi muito bem acolhido. O Ricardo aqui teve toda a assistência. A equipe do Cazu está de parabéns, tá? Em nome da minha família, agradeço muito tudo que eles fizeram pelo Ricardo e tem feito também por todos os pacientes que estão hospitalizados, os pacientes de Ubaporanga, todos que já estiveram aqui, né, foram muito bem atendidos. A equipe do Cazu, os profissionais estão muito bem preparados. Agradeço muito mesmo toda a equipe do Cazu. Estão de parabéns. É ter fé em Deus e acreditar que tudo vai passar. Minas Gerais mantém a criação de empregos mesmo durante a pandemia. Só no último mês de julho foram criados mais de 15 mil postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e indicam que o estado segue tendência de recuperação da economia. Minas Gerais conseguiu manter, pelo segundo mês consecutivo, um saldo positivo de criação de empregos. Em julho, 15.843 novos postos de trabalho foram abertos, mesmo em meio à crise financeira provocada pela pandemia de Covid-19. As informações são da análise mais recente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, feita pelo Ministério da Economia. O CAGED mostra a diferença entre os números de pessoas admitidas e demitidas nos estados brasileiros. Em Minas, os últimos dados revelam que 114.634 trabalhadores foram contratados formalmente em julho, enquanto o total de demitidos foi de 98.791. Esse é o melhor desempenho do estado desde que os efeitos do coronavírus passaram a ter reflexos na economia em março. Que coloca a nossa equipe com mais ânimo para continuar trabalhando no mesmo caminho. Isso nos dá tranquilidade e a paz de que estamos fazendo o correto. A gente já tinha essa certeza de que o mercado de trabalho estava vindo bem. Obviamente, com todos os problemas da crise, nós estávamos passando de maneira relativamente tranquila por todo esse problema. Obviamente, lembrando que tudo isso é fruto de um trabalho que vem sendo feito desde o começo do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, de fato, os resultados estão surgindo e esses resultados são absolutamente positivos. Primeiro CAGED positivo da pandemia e certamente o primeiro de muitos. Para se ter uma ideia, em junho, quando a economia mineira começou a dar sinais de recuperação, o saldo de criação de empregos foi de 1.795. O bom resultado, que vem sendo mantido e aprimorado, se deve a um esforço do setor produtivo e dos governos estadual e federal, que têm agido para assegurar a abertura de postos de trabalho. Os destaques de julho foram a indústria de transformação, que abriu 5.584 postos, e a construção civil, com 5.205 novos empregos. O comércio com setor de reparação de veículos, automotores e motocicletas também foi responsável por gerar 2.995 admissões.
Isso é uma notícia extraordinária, depois de abril, maio, junho, 3 meses com destruição líquida de empregos, retomamos o ritmo de criação de empregos na economia. É um V mais um V da Nike. A queda foi abrupta, foi muito rápida no início, a volta é um pouco mais lenta, mas ela é segura. Diversos padrões, como eu disse, de energia elétrica, de arrecadação, de geração de empregos, vendas, crédito, todos esses estão dando sinais de fortalecimento da economia brasileira. É muito provável que você já tenha ouvido falar na expressão uso capião. Mas sabe exatamente o que significa? Conhece as modalidades existentes no Brasil? É o que vamos ver agora no quadro Pense Direito. Confira. A uso capião é um instituto muito interessante do direito civil que é conhecido por muitas pessoas, mas acaba sendo muito mal compreendido pelas próprias pessoas que conhecem. Até mesmo na área jurídica, alguns técnicos também se equivocam na hora de pensar e relembrar esse instituto. Primeiramente, é importante destacar que a uso capião, no feminino, a uso capião, não é pura e simplesmente um instrumento para pessoas que invadem propriedades adquirirem a posse daquelas propriedades que são invadidas. Não é bem assim que funciona, não. Embora existam hipóteses de uso capião que são destinadas a essas pessoas que não adquirem o imóvel com boa-fé, acabam realmente invadindo, ficam ali por um longo período de tempo, isso é exceção. A regra é realmente que para poder adquirir um imóvel, você precisa de ter o justo título e a boa-fé. Então, para poder usucapir um imóvel, você tem que ter o justo título, que é algum documento que denote que você comprou, adquiriu aquele imóvel, e a boa-fé, que é não ter invadido, né? Tá certo que se admite alguma hipótese, sim, no caso de alguém que invade o imóvel, fica ali por 15 anos, e é o maior prazo de usucapião previsto na lei, é 15 anos, é o que mais se exige para quem não age necessariamente de boa-fé, mas invade o imóvel de alguém, fica ali por 15 anos ininterrupto, sem ser incomodado pelo dono do imóvel, e aí a Constituição, ela fazendo valer o direito social à propriedade, o direito da função social da propriedade, acaba permitindo que a nossa legislação transfira essa propriedade por meio da usucapião para quem invadiu, mas essa é a exceção. A usucapião é muito interessante, é um instituto muito interessante, porque, ressalvados esses casos aí de invasões, por exemplo, ela existe para poder tutelar o direito de quem comprou um imóvel ou adquiriu um imóvel, herdou um imóvel, mas não passou pelas burocracias legais envolvidas para poder efetivamente ostentar a titularidade daquele imóvel. Ou seja, não fez uma escritura pública, não levou ela a registro, não fez o processo de inventário depois que algum parente faleceu e deixou aquele imóvel para essa pessoa. Então, essa pessoa que não cuidou de superar as burocracias estatais para poder adquirir aquele imóvel, até porque a gente sabe que no Brasil o imposto é caríssimo, né? As taxas são caríssimas para poder fazer isso, né? Embora seja aconselhável que faça. Em alguns casos, a pessoa pode buscar o judiciário para poder usucapir esses imóveis e assim se tornar proprietária de direito, sendo que ela já era proprietária de fato, agora ela passa a ser proprietária de direito daquele imóvel. Nós temos na legislação várias hipóteses de usucapião urbano, rural, especial, coletivo, ordinário, extraordinário, urbano comum, urbano familiar. Cada uma delas tem um requisito, tem requisitos específicos, mas no geral todas exigem que as pessoas que querem usucapir aqueles imóveis, elas tenham a intenção de ser donas, é o chamado animus domini, e elas exerçam a posse daquele imóvel de forma contínua e sem oposição por algum prazo de tempo aí que varia de 2 a 15 anos. Lembrando que os 15 anos são exigidos para quando a pessoa invade o imóvel. Então, se a gente não tem a má-fé, por outro lado, a gente tem um prazo muito maior exigido para que ela possa usucapir aquele imóvel. A gente tem um usucapião muito conhecido, ou muito perguntado, que é o usucapião familiar, que é quando aquele marido, por exemplo, deixa o lar e a mulher fica morando no lar com os filhos no prazo de 2 anos, dependendo do tamanho do imóvel, dependendo de outras questões também. Se a mulher continuar ali por 2 anos, ela pode usucapir a integralidade desse imóvel se o marido não promover a ação de divórcio. Enfim, são várias questões muito interessantíssimas, né? Muito interessantes dentro aí do direito civil, do direito relacionado ao usucapião,
que não se restringe a pensar quem está querendo usucapião imóvel porque está invadindo. Não, não é bem dessa forma, tá? Lembrando sempre que, na dúvida, você tem que procurar o seu advogado. São inúmeras formas de usucapião, então você sempre tem que buscar a consultoria jurídica aí do seu profissional de confiança, caso você tenha interesse em mover um processo desse tipo, tá bom? Chegou a hora de saber como está a previsão do tempo para Caratinga e região. Quarta-feira em Caratinga, com previsão de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima esperada é 15 e a máxima de 27 graus. Em Bom Jesus do Galho, tem previsão de sol com poucas nuvens no céu. A mínima é 15 e a máxima pode chegar a 28 graus. Amanhã em Vargem Alegre, a expectativa é de sol com poucas nuvens. Mínima 18 e a máxima de 30 graus. A educação ambiental deve começar desde cedo. Ter maior consciência dos gastos de recursos naturais é fundamental para a atualidade e para as futuras gerações. São pequenos hábitos que podem fazer a diferença. A pandemia tem imposto ao mundo uma grande mudança de comportamento. Além do distanciamento social como medida de segurança para conter a doença, a rotina de higiene também precisa de reforço. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a limpeza das mãos deve acontecer com frequência, utilizando de preferência água e sabão. Mas essas atitudes devem vir juntas com um consumo consciente. Andressa é pós-graduada em Educação e Gestão Ambiental e fala sobre esses novos e necessários hábitos. De acordo com os órgãos de saúde nacionais e internacionais, um tempo que você demora em média para fazer uma limpeza adequada das suas mãos é de 40 a 60 segundos. Embora já bem disseminadas, as dicas de higienização deixam passar um detalhe importante, que é o uso consciente da água. Fechar a torneira enquanto você ensaboa suas mãos significa usar a água com sabedoria e não prejudica de forma alguma o processo de higienização. Assim como lavar as mãos com frequência é primordial para evitar a contaminação, usar a água de forma consciente também é primordial para que esse recurso não venha a faltar. Pode soar um exagero, mas uma torneira ligada nesse período de 40 a 60 segundos indicado pelos órgãos de saúde, durante esse período, pode vir a gastar em média 2,5 litros de água. E lembrando que é indicado lavar as mãos várias vezes ao dia, então imaginem o quanto que esse consumo não aumentou neste período. O ideal é caminhar sempre na direção de um consumo mais racional e consciente em relação aos recursos naturais. Isso, consequentemente, provoca uma redução nos valores das contas. Vejamos um exemplo. Um banho de 15 minutos com registro aberto do início ao fim gasta em média 135 litros de água, enquanto o mesmo banho com o chuveiro desligado ao se ensaboar consumiria cerca de 15 litros. É interessante fazer essas contas para se ter noção dos gastos desnecessários, além da possibilidade de economia. Algumas iniciativas que todos nós podemos tomar, que podemos implementar no nosso cotidiano, que inclusive são simples e tranquilas de realizar, podem fazer uma grande diferença na preservação da água. Algumas delas são, como por exemplo, você ficar mais atento ao seu tempo de banho, desligar o chuveiro na hora de se ensaboar, fechar bem as torneiras e os chuveiros, às vezes eles estão gotejando e isso gasta uma quantidade de água que a gente nem imagina. Limitar um pouco o uso da máquina de lavar e, quando usar a máquina de lavar, tentar reaproveitar essa água de enxágue para lavar calçadas, quintais. Quando for lavar o carro em casa, usar sempre baldes, não ficar usando a torneira ali, a mangueira ligada, né, o tempo todo. Isso são atitudes simples e que podem ser implementadas em qualquer residência. Essas atitudes também são fundamentais no ambiente rural. A água, ela é um recurso que pode ser preservado através da preservação da mata na margem dos rios, dos lagos, das propriedades, porque isso assegura a qualidade e a quantidade de água disponível nas propriedades.
O setor que mais consome água também é o que mais desperdiça água no Brasil. A construção de um futuro melhor começa hoje e as crianças são essenciais para esse processo. Conversar e orientar fazem parte da educação consciente. E se é brincando que se aprende, nesse caso de forma bastante lúdica, a turma da Mônica pode ajudar. Como a gente viu, consciência e educação podem fazer muita diferença. E por falando nisso, gostaríamos de reafirmar a importância de seguirmos nos protegendo contra o novo coronavírus. Essa é, por enquanto, a melhor forma de combatê-lo. Estamos chegando ao final da edição desta terça-feira. Você pode continuar conectado com as principais notícias do momento nas nossas redes sociais. Basta acessar para desfrutar os nossos conteúdos. Vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. O nosso muito obrigado. Nos vemos amanhã.